De relembrar como foi o ano do Vasco da Gama. É a retrospectiva do Gigante da Colina. Depois de ter uma temporada 2017 um pouco mais tranquila em relação aos perigos de rebaixamento, o torcedor do Vasco esperava que o ano seguinte também fosse sem sustos e com grandes conquistas. A julgar pelo desempenho no primeiro campeonato, a expectativa estava caminhando muito bem. O Vasco chegou até a final do Carioca, venceu o primeiro jogo da decisão no estádio Newton Santos, casa do Botafogo, por 3-2. Mas na finalíssima, a situação se inverteu. Derrota no tempo normal por 1-0, com gol sofrido nos acréscimos da segunda etapa. Nos pênaltis, outro revés, e o time saiu da competição com o vice-campeonato. Simultaneamente ao Carioca, o Gigante da Colina tentava a sorte na Libertadores da América. Com apenas uma vitória diante de Cruzeiro, Universidade de Chile e Racing, o time ficou pelo caminho logo na fase de grupos. Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, oscilava bons e maus resultados. Mas na nona rodada da competição, o então técnico Zé Ricardo pediu o boné e deixou o comando da equipe vascaína. O nome escolhido para substituí-lo era o de Jorginho. O nome de Jorginho foi logo o primeiro nome, um dos primeiros nomes que nós pensamos. Tem uma identificação, então essa questão da identificação com o clube pesou muito. Na Copa do Brasil, por ter disputado a Libertadores, o Cruz Maltino já começou nas oitavas de final. Ainda com Zé Ricardo no comando, no jogo de ida em Salvador, derrota para o Bahia por 3-0. Na volta, em São Januário, aí já com Jorginho no banco de reservas, o time jogou bem e venceu, mas o 2-0 não foi o suficiente para ficar com a classificação. Resposta da nossa torcida, isso aí nos enche realmente de orgulho e de esperança para que realmente a gente vai ter um futuro diferente. Como terminou a fase de grupos da Libertadores em terceiro lugar, o Vasco conseguiu também a classificação para a Copa Sul-Americana. Mas diante da LDU, o filme da Copa do Brasil se repetiu. Derrota no jogo de ida como visitante, somada a uma vitória insuficiente na partida de volta e nova eliminação diante dos torcedores. Nesse jogo poderíamos ter feito 2, 3, 4-0, que seria pouco, porque pelo que a equipe criou, pelo potencial dessa equipe, eu acredito que eles estão muito motivados dentro do brasileiro e a gente vai fazer um grande brasileiro. Mas os planos do então treinador Jorginho não se concretizaram. E a derrota para o Palmeiras na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro colocou o técnico como o demitido da vez. De forma interina, Valdir Bigode assumiu o time até a chegada de Alberto Valentim. O ex-treinador de Palmeiras e Botafogo mal tinha chegado, mas os questionamentos eram grandes por parte do torcedor. O time, que não conseguia reagir no campeonato, começou a sofrer com a perda de jogadores lesionados. E o grande medo da torcida voltou a rondar São Januário. O Vasco não vai cair. Apesar das dificuldades dentro da competição, o Gigante da Colina conseguiu bons resultados em casa. Mas quando o time jogava longe de São Januário, o resultado não aparecia. E a luta desesperada contra o rebaixamento tinha seu último round em Fortaleza, no estádio Castelão lotado diante do Ceará. Para o Vasco, o empate era o suficiente para evitar uma nova queda para a Série B. Os cearenses apertaram, tentaram, insistiram, mas o 0-0 ficou firme no placar. Dá para dizer que a imensa torcida vascaína terminou o ano de 2018 muito mais aliviada do que feliz. E mais do que isso, o torcedor quer que o ano novo seja bastante diferente. Depois de ter uma temporada... Calma, Roberto, respira. Respira, que passou. O pior já passou. O Vasco vem montando um time melhor agora para 2019, mas eu te pergunto assim, o Vasco iniciou o ano já com o Campelo na presidência, mas é claro que vindo de um processo eleitoral muito complicado. Verdade. E acabou vivendo praticamente todo o ano de 2018, acho que principalmente ali o primeiro semestre, com essa confusão de vai ter outra eleição, não vai ter, volta e analisa a urna e isso e aquilo. E isso tirou muito foco, tirou também a tranquilidade dos gestores do Vasco naquele momento e afastou, inclusive, reforços, porque às vezes o reforço quer vir, mas, poxa, como é que está essa situação? Será que o Vasco está consolidado? Agora, apesar de ainda ter muita oposição, ainda ter um cenário político muito conturbado, o Vasco da Gama, hoje o Campelo já tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. E você acha que isso foi primordial para esses insucessos do Vasco no ano? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que foi o ponto principal dessa instabilidade na parte administrativa, quem fica, quem venceu a eleição, quem não venceu, que
a justiça definiu com relação a isso. Isso gerou, não só para os jogadores dentro do campo, essa estabilidade administrativa, os compromissos, né, com os atletas e com os funcionários do modo geral, né, e essa situação de ter até, no momento, 3 presidentes, 3 pessoas comandando o clube, à frente do clube. Então, isso não tinha como dar certo. E 3 presidentes com vertentes completamente diferentes. Se estivesse ali com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, não, cada um saindo para um lado. Então, isso foi muito ruim, entendeu? Hoje, você coloca de uma forma muito clara, hoje o Campelo tem uma tranquilidade maior, né? Vai continuar, vai estar à frente do Vasco. Eu espero, já tem essa vertente de que ele teve no início e agora vai continuar nesse ano de 2019. Então, vamos torcer para que a coisa dê certo. É isso aí, Roberto. E a gente já tem que pensar para frente. E quem está projetando bem esse ano aí de 2019 é o Alberto Valentim. Já está vendo aí reforços, possibilidades. Vamos ver o que o Alberto Valentim está pensando para esse ano de 2019 no Vasco da Gama. Chegar no meio da temporada já é uma tarefa complicada. Ainda mais quando o time vive uma crise política e financeira. O alívio veio só na última rodada. No empate com o Ceará, por 1 pontinho, o Vasco se manteve na Série A. Eu achava, sinceramente, que nós conseguiríamos nos livrar da zona lá de baixo antes. Não conseguimos, mas eu gostei muito do trabalho final, que a gente conseguiu fazer muitas coisas boas contra equipes muito fortes. E foi um ano de muito aprendizado, um ano de muito trabalho. Agora é deixar esse ano intenso e difícil para trás e projetar 2019. Começar o ano trabalhando muito, corrigindo muitas coisas que foram feitas esse ano, repetindo muitas coisas boas também que eu consegui fazer esse ano, que o Vasco conseguiu fazer esse ano também, para fazermos um ano de conquistas. E o desafio é manter também as peças que fizeram diferença nesse 2018 conturbado. O zagueiro Leandro Castan foi sondado pelo Corinthians, mas tem contrato com o Vasco até o fim de 2019. Ótima notícia, eu conversei com o Leandro alguns dias atrás, eu aqui na Granja já. É uma referência nossa, dentro e fora de campo. E naquela conversa eu fiquei muito tranquilo pelo fato dele expor a vontade dele de continuar no Vasco. E eu, como treinador, meu capitão continua e fiquei muito feliz, com certeza. O desejo também é seguir com o Maxi Lopes. O atacante ainda tem 1 ano de contrato pela frente e foi muito importante para o time. Não posso e não quero falar de nomes que ainda não foram contratados, né? E espero que as coisas que os jogadores, que o Vasco tem de intenção possa finalizar para a gente qualificar bem esse elenco para o ano que vem. Para um 2019 mais feliz, o Vasco vai precisar de reforços, de foco e de muito trabalho. Roberto, mesmo aos trancos e barrancos, o Valentim conseguiu cumprir o papel dele, que era tirar o Vasco daquela situação ali. E você acha que foi importante a manutenção dele? Já conhece o elenco e acha que isso pode ajudar o Vasco a fazer um grande ano de 2019? Sem sombra de dúvida. Eu acho que a permanência dele, acho que acontece com todo o clube, né? A permanência dele vai dar condições para que ele possa trazer os jogadores e, ao mesmo tempo, saber aproveitar melhor os atletas que ele tem ali na mão. Foi um ano muito difícil, muito delicado, o Vasco brigando, apesar de ter começado um ano relativamente bem, disputando um título na final, Carioca, uma decisão. Mas depois as coisas saíram um pouco do rumo, né, e principalmente chegando nessa final aí, final que eu quero dizer, do Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Conseguiu resolver, né, Nélio? Mas assim, você acha realmente que a manutenção do Alberto Valentim foi importante? Sem dúvida. Eu acho que desde a chegada dele ao Vasco, né, apesar, nós acabamos de falar, aos trancos e barrancos, e a gente via muitos jogos do Vasco, o Vasco trabalhando no limite, né, trabalhava no limite da sua forma física, dos jogadores que ele tinha na mão, e às vezes não tinha até opção para melhorar essa equipe. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a permanência dele vai ser muito importante para que o Vasco possa, esse ano, fazer bons campeonatos. Tá certo.